Como correr ou nadar mais rápido treinando mais devagar? Esse é o assunto que eu vou tratar nesse vídeo, então presta muita atenção, pega a sua canetinha, seu caderno e anota tudo. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o treinador Mário Larino, fundador da equipe Eu Treino. Caso você não conheça, entra aí, otreino.com.br. Procura a gente nas redes sociais, as descrições com as informações todas estão aqui embaixo, os links também para que você ache a gente. Vamos lá. Antes de eu falar mais aprofundadamente sobre esse tema, eu preciso explicar alguns conceitos, algumas coisas que talvez você nunca tenha aprendido, tá? Para você entender, eu vou trazer aqui uma imagem, uma figura de uma pessoa. Imagina, lembre de uma pessoa, que essa pessoa já foi um atleta de alto nível, um atleta quase profissional ou até profissional, e essa pessoa está há muito tempo sem treinar. De repente, primeira vez que essa pessoa começa a treinar com você, seja na corrida, seja na natação, seja no ciclismo, uma atividade de longa duração, endurance, essa pessoa consegue fazer uma coisa, um percurso longo e até mesmo com uma velocidade, com um ritmo, com um pace relativamente rápido para quem está parado há muitos anos. Já conhece alguém assim? Vê alguém na sua mente? Beleza, comenta aqui embaixo para a gente saber se você conhece assim alguém ou não. Por que essa pessoa que está tanto tempo parada, mas foi um atleta profissional, ou um atleta com um nível muito alto, não profissional, foi muito alto, essa pessoa consegue voltar? Porque existem dois tipos de adaptação no nosso organismo, tá? Primeira é a adaptação aguda. O que é adaptação aguda? É aquela adaptação que você pegou, você começou a fazer algum exercício e de repente você já está começando a se sentir mais leve, está sentindo que a sua natação, a sua corrida, o seu ciclismo, a sua atividade está fluindo mais fácil. A sua roupa começa a ficar um pouquinho mais larga, mais folgada, você consegue utilizar mais um furo do cinto, sabe, reduzir. Essas são as adaptações agudas. Seu sono melhora, seu humor melhora, a sua disposição já começa a melhorar. Inicialmente, nas 2 primeiras semanas ali, dá um pouco mais de sono, um pouco mais de cansaço, mas depois você percebe que sua energia melhorou, que seu sono melhorou, que seu humor melhorou, não é verdade? Essa adaptação aguda, adaptação rápida, que se dá em alguns dias e até algumas semanas ali, a partir de algumas semanas, e até alguns meses. Mas o mais importante que eu quero tratar aqui é da adaptação crônica, que são esses atletas que já treinaram muito tempo, ficaram parados, e quando eles voltam no nível que tu fala, caramba, tá parado há tanto tempo e voltou assim? Como é que acontece e o que acontece dentro do nosso corpo para gerar essa adaptação aguda? Aquela pessoa que treina constante sempre. Treina constante não quer dizer que de repente você parou numa semana de férias, 15 dias você saiu, trabalhou, viajou e não conseguiu treinar, pegou um resfriado, teu filho teve um problema e parou e você voltou a treinar, e essa pausa não quer dizer que você não esteja sendo constante. Constante é aquela pessoa que em 3 anos, 4 anos, 5 anos, ela sempre esteve treinando ali. De repente reduziu o treinamento, alterou um pouco por causa da rotina, mas ela estava sempre treinando especificamente aquela atividade. Corrida, natação, ciclismo, seja lá qual for a modalidade, tá bom? Bom, o primeiro efeito que acontece nessa pessoa é o aumento dos vasos sanguíneos, o aumento dos vasos, dos capilares. Como é que acontece? O teu corpo, você começa a se mexer, a correr, por exemplo, a nadar, e aí aqueles teus músculos que estão aplicando atividade, realizando atividade, eles precisam de mais nutrientes, de mais oxigênio. E aí, o que acontece é que o teu corpo começa a criar novos vasos sanguíneos, bem fininhos, são capilares porque são tão finos quanto um fio de cabelo realmente, para mandar mais sangue para aquela região, porque aquela região está precisando de mais sangue com oxigênio, com nutrientes. Além disso, o que acontece? Quando você está fazendo uma atividade física intensa, ou por longa duração, você começa a produzir alguns lixos, vamos dizer assim. São metabólitos, são produtos do esforço que a gente realiza. Então teu sangue fica mais ácido, etc. E você precisa ter uma remoção desse lixo. Então, ao mesmo tempo que o teu sangue, teus vasos sanguíneos aumentaram, você aumentou o número de vasos sanguíneos para chegar em determinada região, para levar mais sangue, mais oxigênio, mais nutrientes para aquela região, ele funciona também para poder te facilitar na remoção desse lixo, entende? Então, ao mesmo tempo que pelos vasos arteriais levam sangue rico, pelos venosos ele traz sangue sujo, removendo lixo. Então faz essa circulação. Aí passa pelo pulmão e facilita ali que você faça a troca gasosa, que você mande oxigênio do pulmão e traga gás carbônico para o pulmão para ser expelido, colocado para fora através da nossa respiração. Então é interessante por isso também. E mais uma coisa, ajuda também a enviar para os rins
para fazer toda a parte de filtragem do teu sangue também, essa parte desses metabólitos. E juntamente com isso, vai ter um outro processo que eu vou falar mais para frente aqui, beleza? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aumento também do volume cardíaco, do volume do miocárdio. Tá? O miocárdio é um músculo que tem ao redor do nosso corpo, do nosso coração, e que faz aquele movimento de batimento, sabe? Da contração. Então, o seu coração ele fica mais forte conforme você vai se exercitando. Então, ele vai ficar mais forte e cada vez que você precisar enviar, por exemplo, 1 litro de sangue para o teu corpo, ele vai bater, vamos dizer que ele batesse 180 vezes por minuto. Agora, ele não vai precisar mais bater 180 vezes por minuto, porque você já aumentou os vasos sanguíneos, lembra? Então tá mais fácil de mandar sangue um pouquinho. Ele vai cair para 175, então vai ficar mais fácil. Só que, além disso, ele também aumentou o volume dele, cardíaco, do miocárdio, ao redor do coração. Ele vai também facilitar mais ainda o envio desse sangue e do recolhimento do lixo. Lembra disso? Então, o teu batimento, que era 180 para enviar 1 litro de sangue, por exemplo, cai para 170. Claro, estou trazendo alguns termos redondos só para te facilitar. Então, você vai ter menos batimentos por minuto, você vai se cansar menos, seu coração vai precisar bater menos, você vai ter um sono melhor, e aí vai trazendo uma outra série de benefícios, tá? Esse é o segundo efeito, tá? Isso se chama bradicardia. O primeiro efeito se chama neoangiogênese, tá? Neo de novo, anjo de vasos e gênese. Neo de novo, anjo de vasos e gênese de criação. Então, que são criações de novos vasos. A bradicardia é a redução do número de batimentos por minuto. E o terceiro efeito é do aumento das mitocôndrias e do volume, da quantidade de mitocôndrias e do volume de cada uma delas. Então, cada uma delas aumenta de tamanho e, além disso, o que acontece é que além de aumentar o tamanho, cada uma delas se multiplica. Então você aumenta em pelo menos 5 vezes a quantidade de mitocôndrias. Então se você tinha 10, então você vai multiplicar por 5, vai aumentar por 5 para 50, por exemplo. Entende? Então para 50. Então você tem um número muito maior de mitocôndrias trabalhando. E qual é a vantagem disso? As mitocôndrias são as nossas fontes, as nossas usinas de energia, tá? Então são elas que trazem mais energia pra gente, mais disposição. Beleza. E mais o que elas fazem? Elas vão pegar a glicose que está no teu sangue. Então você comer um doce, por exemplo, ela vai lá pegar a glicose que está solta no sangue e vai colocar para dentro para transformar em energia. Tá? E a mitocôndria que vai fazer isso. Ok. Agora, se você também tiver com um acúmulozinho de gordura, um pneuzinho, ou então precisando emagrecer realmente, quem é que vai fazer isso? É ela. Porque ela vai lá pegar a gordura, quebrar a gordura através de vários processos químicos, até transformar numa energia, uma fonte de energia mais simples, porque a gordura é a fonte mais complexa, mais difícil de quebrar, vai quebrando através de processos químicos, transforma na mais simples de todas, que é a glicose, e coloca para dentro para poder transformar em energia novamente. Além disso, o teu músculo também vai aumentar de volume. Claro que você não vai ficar musculosão, dependendo da atividade que você fizer, mas você vai aumentar o seu músculo e você também vai conseguir que aumente o seu metabolismo. Automaticamente, se você aumenta o seu metabolismo, você precisa de mais energia, pegando a gordura, transformando em glicose e a glicose transformando no sangue. Ou se você já consumir alguma glicose puramente, um doce, alguma coisa assim, ela vai pegar diretamente essa glicose e vai transformar em energia, colocando para dentro da célula. Olha que interessante que é a capacidade do nosso corpo, né? Então, a gente precisa entender isso e começar a realmente fazer atividade mais intencional. Mas, Mário, como é que eu faço para poder realizar isso e conseguir chegar a isso? É só sair correndo? Só sair nadando? Só sair pedalando? Não. Eu vou te explicar aqui o que você precisa fazer, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa. Se você chegou até aqui, você está gostando do conteúdo, não é verdade? Me conta aqui embaixo o que você está achando. Se já se inscreve. Outra coisa também, curte, compartilha. Isso ajuda pra caramba a gente a chegar a mais pessoas, a fazer o nosso canal crescer. Então eu conto com você para isso, tá bom? Especialmente para os próximos vídeos e para os vídeos passados. Dá uma passadinha lá e dá uma olhadinha. Legal. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é você realmente realizar treinamento na intensidade ideal. Porque se você fizer numa intensidade muito baixa, você não vai ter esses benefícios. Se você fizer numa muito alta, você não vai ter esses benefícios também e você vai gerar um estresse muito grande no teu organismo e ao invés de você melhorar, você vai ficar mais estressado, você vai engordar se você estiver obeso já, vai engordar mais ainda, você corre o risco de ter uma lesão por esforço repetitivo, você pode ter uma série de problemas. Então você precisa ter a intensidade certa ali. E qual é a intensidade, Mário? Entre 58% e 65% do teu pace, da tua frequência cardíaca máxima, tá?
da tua capacidade máxima. Ah, como que eu faço isso? Aí é um outro vídeo, em outro momento eu posso explicar, porque senão fica muito extenso aqui. Mas se você tiver, por exemplo, tomando como regra, na percepção de esforço, caso você não saiba qual é a sua frequência cardíaca, qual é a sua intensidade. Se você estiver somente correndo no ritmo de bater papo, aquele joggingzinho, né, aquele miguezinho, corridinha de jogador de futebol, ou trote paquera, que a gente costuma falar, você está abaixo. Se você estiver correndo ao ponto de você não conseguir conversar, você está acima. Então você precisa correr numa intensidade que seja levemente desconfortável, tá bom? Como que você conseguiria mensurar isso? Você consegue correr sem parar, ela está um pouquinho desconfortável, mas você consegue formar algumas frases ou até alguns parágrafos ali, tá? Antes de parar para poder respirar. Então você foi lá, falou uma frase, blá blá blá, respirou. Foi lá, falou outra frase, blá, blá, respirou. Você conseguiria estar próximo dessa intensidade, beleza? Com o tempo de treinamento você consegue ir dosando, aprendendo, entendendo, beleza? Bom, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, você precisa treinar dentro de um volume adequado à sua capacidade hoje. Não adianta você, por exemplo, começar a treinar, vou começar a fazer uma maratona daqui a um ano e vou começar a treinar muito volume agora. Não, depende de onde você está. Existem ciclos, e esses ciclos vão oscilar entre intensidade, volume, tempo de descanso, transição. Por isso que todo mundo tira férias no ano, o atleta também precisa tirar férias no ano. Ele vai tirar ali uns 10, 15 dias ali de um período, né, no final do ano, no meio do ano, para o corpo se reorganizar, se recuperar. Então, se o atleta profissional faz isso, você que é um amador, eu que sou amador, não vamos fazer, a gente vai quebrar em algum momento. E a gente precisa englobar nisso tudo o nosso trabalho, família, o nosso sono, os nossos deslocamentos, às vezes, para estudar, para alguma coisa. Então, tudo isso vai desgastar a gente, vai consumir energia e vai cansar a gente. Então, a gente precisa trabalhar dentro de uma equação dessas. E como que faz para trabalhar? Um bom treinador com experiência, ele vai saber dosar isso aí dentro de um treinamento, dentro de uma planilha de treinamento, e vai saber te orientar exatamente, conversando contigo, batendo papo no dia a dia. Ele vai poder te orientar, ó, cara, você tá pegando pesado demais, cara, você tá leve demais, olha só, você tá trabalhando, você não tá parando, você tá fazendo uma prova atrás da outra, por exemplo. Ó, esse treino aqui você fez além do que deveria, ou então aquele treino lá você fez aquém do que poderia, entende? Então, esses ajustes são feitos, é um ajuste fino que é feito, beleza? Então é isso, intensidade 58, 65% e o volume, a quantidade, tem que ser uma quantidade que você consiga treinar e se recuperar, para estar bem no dia seguinte, treinando, trabalhando, vivendo, beleza? Não adianta ficar esgotado porque alguma coisa está errada. Então, se você gostou, espero o seu comentário aqui, o que você achou, me diz, se você já sabia disso, já sabia com esses detalhes, com essa riqueza de detalhes, tá bom? E compartilha esse vídeo também, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. Até o próximo. Valeu!